Olá, queridos alunos da nossa Escola de Ministros de Adoração e Música. Nós estamos aqui para mais uma aula que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e o seu ministério. Hoje nós vamos nos voltar um pouco para a vida da equipe, a organização da equipe, o desenvolvimento da equipe. E é exatamente esse o nome da nossa disciplina de hoje, desenvolvendo a equipe. É muito importante você ter conhecimento de alguns princípios que vão auxiliar para que a equipe cresça, para que a equipe se desenvolva. São princípios básicos, essenciais e fundamentais. Nós vamos ver algumas coisas que são essenciais e outras que são fundamentais, e eu quero convidar você a ficar bem atento, bem atenta, porque nós vamos falar de equipe de uma maneira geral, mas vamos falar também e principalmente para o Ministério de Louvor, porque nós estamos ministrando uma escola para ministros de adoração. Se você é líder de um ministério, essa aula é muito importante para você. Se você não é o líder, mas você faz parte do ministério, você precisa também conhecer esses princípios para que você ajude, para que você coopere com o seu líder, porque eu tenho certeza que o que você deseja é uma equipe muito bem desenvolvida, uma equipe fantástica, a equipe dos sonhos. Não é isso que você deseja? Eu desejo isso para a minha equipe, tenho colocado cada um desses princípios em prática já há muitos anos e eu quero compartilhar com você algumas experiências também e esses fundamentos que precisam sempre ser vividos, lembrados, direcionados, porque apesar de colocá-los há muitos anos, eu não posso dizer que eu tenho ainda a equipe dos sonhos, né? Minha equipe é maravilhosa e eu percebo que por lançar esses fundamentos é que nós conseguimos, na maioria das vezes, resolver bem os conflitos, superar desafios, não é? Porque Ministério de Louvor e qualquer equipe ministerial é realmente um grande desafio. Eu quero convidar você a estar bem atento, pegue papel, caneta, Bíblia, anote tudo, reveja na apostila também e vamos juntos buscar esse desenvolvimento para a nossa equipe. Vamos lá? Então, equipe de ministério, qualquer equipe é formada por pessoas, não é? E pessoas não são iguais, pessoas são diferentes, pessoas trazem histórias diferentes, personalidades diferentes, têm heranças diferentes. E é muito importante lembrar que nós estamos sempre em um processo de amadurecimento e de crescimento espiritual. Alguns já estão bem lá na frente do processo, outros estão começando, mas entender isso nos ajuda a ajudar a equipe, nos ajuda a nos ajudar, a perceber que o outro é diferente de mim e que ele tem uma razão para ser diferente. Não significa que a diferença dele seja melhor ou pior, às vezes é pior, né? Mas nós precisamos pensar no outro como alguém que está em crescimento e que eu preciso ser esse instrumento de bênção na vida da outra pessoa que participa da minha equipe e que vai crescer junto comigo. Eu quero primeiro falar sobre o líder, porque o líder ele tem um papel fundamental para o desenvolvimento da equipe. O líder precisa entender bem a sua função e como organizar a equipe de maneira que ela tenha as condições de crescer. O líder prepara as condições para a equipe crescer. Deus dá o crescimento, mas quem lança a semente é o líder. E nós vamos ter uma disciplina somente sobre liderança. Somente as características de um líder, como desenvolver, né, o perfil de liderança, e você vai poder
se aprofundar mais nisso, mesmo que você não seja um líder, é muito importante você conhecer quais são as características de um líder para reconhecer e para ajudar também o seu líder. Então vamos lá. O líder de um ministério de louvor, ele precisa pastorear a equipe. Pastorear é cuidar, pastorear é dar a direção, pastorear é incentivar, pastorear é ajudar. Então, o líder de uma equipe, de qualquer equipe de ministério, ele é um pastor. Ele não precisa ter o título de pastor. Não estou falando da ordenação pastoral, mas eu estou falando da função, do que o pastor faz. O pastor cuida, o pastor zela, o pastor orienta, o pastor ajuda. E você, líder que está assistindo esta aula agora, você precisa estar bastante consciente disso. Você precisa amar as pessoas que estão sob o seu cuidado e ajudá-las a desenvolver todo o seu potencial. Observar os comportamentos, tirar os espinhos, da lã da ovelha, desembaraçar a lã algumas vezes. Então, o líder, ele é um pastor. E eu escolhi essa terminologia justamente para trazer ao seu coração esse encargo de amor, porque ser pastor é amar. Você não precisa ter o título e pode ser que Deus não te chamou para ser um pastor ordenado ao ministério. Não é disso que eu estou falando, repito, eu estou falando da função de cuidar, da função de alimentar o rebanho, da função de ajudar a sua equipe a crescer. E dentro dessa função de pastorear, nós encontramos a responsabilidade que o líder tem de promover atividades que contribuam para que a equipe flua em amor, para que a equipe flua em unidade. É ao líder que cabe essa responsabilidade. Você que faz parte de uma equipe, você precisa também dar sugestões ao seu líder. Não espere só dele, não. Eu recebo tantas sugestões maravilhosas e sempre pergunto à minha equipe aquilo que nós podemos fazer, tendo como objetivo algumas áreas de crescimento. E com certeza, se você fizer isso, você que é liderado, ajudar seu líder, você estará cooperando para que a sua equipe se desenvolva bem. Eu tenho certeza que é isso que você deseja, uma equipe sempre crescente. Então o líder, ele promove essas atividades. Que atividades são? Reuniões de oração, reuniões de confraternização, reuniões de estudo bíblico, momentos em que um abre o coração para o outro. São inúmeras. Você pode pedir o Espírito Santo de Deus, com certeza Ele vai te orientar. Pesquise na internet, dinâmicas de grupo, de equipe, como desenvolver a equipe. Existem técnicas psicológicas, Muitos psicólogos aí colocam em vários canais na internet, seja YouTube, seja nos próprios sites, muito material que a gente pode sim aproveitar e trazer para a nossa realidade cristã. Então o líder, como pastor da sua equipe, ele precisa promover essas atividades que deixem a equipe unida, que promovam o conhecimento mútuo, que a equipe possa mostrar amor um para o outro. O líder pastor, ele também deve incentivar cada membro a ter uma vida devocional ativa. Irmãos, isso não é fácil. Nós já estudamos sobre disciplinas espirituais e a disciplina requer perseverança. Não espere que a sua equipe ore se você não incentiva ela para orar. Você precisa ativar na sua equipe o desejo de ler a Bíblia, de orar, de adorar individualmente, que cada um tenha o seu momento de oração. E você pode desenvolver propósitos de oração a 30, 40, 21, 7, quantos dias vier ao seu coração para fazer, e você pode desenvolver isso.
E você pode colocar para a sua equipe esse desafio, esse propósito de consagração com leitura bíblica, com motivos de oração específicos. Irmãos, esse mês nós vamos orar por isso. Todos os dias separe o seu tempo. Olha, o jejum você pode fazer assim. E você movimenta no grupo de WhatsApp e você vai dando exemplo e orando para que o Espírito Santo esteja despertando e fortalecendo cada um a realmente desenvolver a sua vida devocional com Deus. Ao líder, nessa função de pastorear, ele também é responsável em manter a disciplina. Não espere da sua equipe que eles sejam organizados, que cheguem na hora. Se você não dá a direção, se você não é exigente nesse sentido, então você como líder, você precisa marcar os horários e cumprir os horários, você precisa lembrar, precisa ter regras, né? Volto a lembrar, nós já falamos sobre isso na aula de ministério, de funções e práticas de ministério, mas é importante você, líder, saber que você é responsável em manter a ordem, em manter a disciplina do grupo. Eu sei que é difícil, eu confesso a você que às vezes dá vontade de não repetir orientações que nós já estamos... no popular se diz, né, calejados de repetir, de falar, e as pessoas continuam fazendo, mas o ser humano é assim. Nós respiramos fundo, oramos, pedimos ao Senhor amor, graça e vamos lá. Vamos chamar a atenção de novo, apertar o parafuso, puxar a orelha, porque Deus merece o nosso melhor em santidade. E manter a ordem é um sinal de santidade, é um sinal de fazer para o Senhor as coisas de maneira pura, de maneira honesta, de forma íntegra. E você, líder, é responsável por isso. Também na função de pastorear do líder está a responsabilidade de estar atento para que as pessoas do ministério não se esgotem. Você vai concordar comigo que ministério de louvor é um ministério que exige muito esforço, não é? São muitos cultos na igreja, são ensaios, você precisa treinar em casa e ter esse tempo e também treinar na igreja, e são as outras reuniões que têm o objetivo de crescimento espiritual. Então, é muita atividade. Se você faz parte de uma igreja em que é a mesma equipe de louvor para todos os cultos, então a gente pode imaginar a sobrecarga que vem sobre esses membros. Então, meu querido líder, ajude para que ninguém se esgote. Deus não quer um ministério em que as pessoas não tenham tempo para Ele, porque às vezes a atividade na igreja é tão acelerada que as pessoas não têm tempo para a família, nem para Deus. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, ajuda as pessoas a ter momentos de descanso, de lazer, principalmente se tiver com problemas nessa área, ver que alguém está muito estressado, impaciente. No ensaio mesmo a gente percebe isso. Eu sei que às vezes é difícil, mas pastora, só aquela pessoa toca na igreja. Ore para que Deus envie outros, não fique dependendo só de um ou outro músico, porque isso sobrecarrega um ou outro líder. Eu conheço um líder de louvor que ele estava tão sobrecarregado, eram tantos cultos na igreja, só tinha ele, que ele desejou fazer um curso de aperfeiçoamento e o pastor dele disse que ele não podia, porque o culto não poderia ficar sem ele. E sabe o que aconteceu? Ele conseguiu segurar isso por um bom tempo, mas teve uma hora que ele esgotou fisicamente. E aí, para não ser insubmisso, ele preferiu sair daquela comunidade. E eu senti muito por isso, porque foi uma perda para aquela liderança. E aí o pastor ficou sem o líder. E agora? Como que o pastor fez? Eu não tenho
outras saídas para não sobrecarregar. De repente até eu colocar um playback mesmo. Por que não? Eu já usei muito playback, ou ter só um violão, ou começar a descobrir as pessoas que podem dirigir o louvor. O treinamento, ele precisa ser constante. Nós aqui na Igreja Batista Central, eu faço parte, né, da Igreja Batista Central, vocês sabem, claro, a EMAN é uma escola presencial que também está com essa parte online, né, desenvolvendo esse curso online também. Mas aqui na igreja hoje nós temos quase 80 pessoas e mesmo assim tem pessoas que ficam sobrecarregadas porque são muitos cultos. E o que é que a gente faz? Às vezes a gente sabe que não tem bateria, é muito triste para a gente não ter, mas a gente sempre pergunta um ou outro se não pode mudar a agenda para não sobrecarregar mais aquele outro irmão que está mais disponível. E eu me lembro de dias em que eu ministrei apenas com violão e bateria, não tinha baixo, não tinha tecladista, não tinha a quantidade de pessoas suficientes. É claro, irmãos, que alguns momentos foi por causa mesmo do compromisso dessas pessoas, porque às vezes as pessoas podem, mas elas preferem não ir. De repente, eu vou ficar em casa, cheguei em casa do trabalho muito cansado. Eu não estou falando desse nível de cansaço, porque Deus sempre vai merecer o nosso sacrifício, a nossa entrega. E eu tenho testemunho pessoal de dias em que eu participei do culto tão cansada fisicamente, mentalmente, por causa de um dia de trabalho bem estressante, e quando eu comecei a adorar o Senhor, a servir a Ele, veio aquele renovo, aquela alegria, porque a presença do Senhor traz isso. Não é nesse sentido, mas às vezes a pessoa no ministério está com problemas familiares, não está dando assistência à esposa, aos filhos, e só tem ele no ministério. Então fique observando isso, seja um instrumento de bênção, não deixe que as pessoas se esgotem no ministério, porque pode chegar um momento em que eles vão deixar o ministério. E não é isso que nós queremos, não é isso que Deus quer. O líder, ele também pastoreia, mas ele também é um administrador. Preste bem atenção, porque é muito triste ver ministérios desorganizados, onde os líderes, eles não têm nenhuma lista com os nomes dos membros e os seus respectivos aniversários, para ele saber onde que as pessoas, quando elas fazem, cumprimentar, né, pelo seu aniversário, não sabe o endereço, não acompanham de perto. Então o líder, ele é um administrador, e se você percebe que o seu líder não tem sido assim, dá sugestões a ele, ou se oferece. Eu tenho ajuda de muitas pessoas no todo o decorrer da minha caminhada como ministério de louvor. São várias pessoas maravilhosas que Deus coloca, que sempre me dão sugestões, e algumas até perguntam: pastor, e como é que tá? Tá muito apertado aí, né? Nas situações das escalas sempre haviam sugestões. Algumas coisas eu não tinha como delegar, mas vem sugestões, pessoas que me ajudam a fazer planilhas, né? Que organizam reuniões, decoração. Há tantas coisas que a gente pode delegar, e você que não é líder pode ajudar o seu líder. Se você gosta dessa parte administrativa, se coloca para ele, diz: olha, eu vou fazer aqui um arquivo na nuvem, né, na internet, seja qual for o e-mail que você usa, a gente vai ter esses arquivos aqui do nome de todo mundo, de quando essa pessoa entrou no ministério, quanto tempo ela tem de ministério, onde ela mora, qual a profissão, quem é a família. Quando as pessoas chegam aqui no nosso ministério, nós sempre entregamos uma lista. A última audição que nós tivemos, nós fizemos isso online, porque nós podemos usar os formulários Google para isso. E aí eu perguntei a profissão, quanto tempo está na igreja, né? Quanto tempo é cristão, convertido,
a data de nascimento, endereço. Então, tudo isso a gente tem arquivado. Então, nenhuma equipe cresce saudavelmente sem organização e sem planejamento. Esqueça isso. Não organiza ensaio, não organiza repertório. Uma lista das músicas, né, precisa ter. Não tem planejamento para o ano. Claro que todo planejamento, irmãos, todo planejamento ele está sujeito à soberania de Deus, mas nós precisamos planejar sim, confiar no Senhor as nossas obras, dizer, Senhor, orar, claro, nenhum planejamento é sem a direção do Senhor. Nós não somos uma equipe, uma empresa, uma equipe profissional. Nós somos ministros, nós somos profetas da adoração. Então nós precisamos saber de Deus como nos movimentar, o que nós precisamos fazer, quando precisamos ter consagração, quando nós precisamos ter jejum, quando nós precisamos ter confraternização, estudos, muitas atividades, né? Seminários para a igreja, congressos, workshops, tudo isso precisa ser planejado e apresentado diante do Senhor. As informações do ministério precisam ser sempre atualizadas, né? E o líder precisa sempre entrar em contato, como é que você está, né? Aconselhar, orar, isso é muito importante para uma equipe saudável. Outra função muito importante para o líder, e você que faz parte do ministério, você precisa ajudar seu líder, é isso. É que o líder precisa caminhar na visão da igreja. Ele precisa estar em sintonia com a visão que Deus deu ao seu pastor. Pergunte a ele como que ele vê o ministério. Faça reuniões entre a equipe de louvor e o pastor, a pastora da igreja. Peça ao pastor. Isso não pode ser feito com espaço maior de tempo, né? O pastor já tem tantas atividades e, na verdade, ele te colocou como líder para que você cuidasse da equipe. Mas é sempre bom, de vez em quando, na periodicidade que você achar possível, o pastor está com o ministério para derramar o seu coração, para falar do que ele deseja, da expectativa dele em relação ao ministério. Então, o ministério de louvor não é uma igreja dentro da igreja, não é independente da comunidade. Você precisa, líder, e a equipe precisa entender qual é a identidade da sua igreja, qual a visão, qual a direção que o pastor tem para a igreja. E o líder, ele precisa manter a disciplina. Já falei isso algumas vezes, falei agora há pouco e na aula de funções e práticas do ministério nós falamos sobre isso. Eu preciso repetir isso aqui agora. Para uma equipe se desenvolver, precisa de disciplina. E disciplina o quê? Disciplina é ordem. É tudo que é organizado, ordenado e precisa ser cumprido para que a equipe cumpra a sua função e missão e desenvolva bem. Ter normas, a equipe precisa ter normas para a solução de conflitos, né? Olha, se acontecer situações de uma pessoa estar estranhada com a outra, em contenda com a outra, ou um comportamento maledicente que você descobrir, como que você vai resolver? Eu aqui chamo aquela pessoa, chamo os envolvidos e nós conversamos abertamente. Graças a Deus, tem muito tempo que eu precisei resolver um problema de conflito, graças a Deus, mas já houveram momentos que a gente teve que reunir para dizer, olha, você se comportou assim, falou assim desse jeito com ele, e aí soube disso, e a gente tem que resolver. Nós somos pessoas cheias do Espírito Santo, amém? Aleluia! Aleluia, nós decidimos seguir a palavra de Deus, então até normas para isso precisa estar muito bem definido. A equipe precisa saber que se houver um problema de conflito entre pessoas da equipe, o líder precisa ser ativado, precisa ser conversado, precisa ser direcionado dentro da palavra e tudo precisa ser resolvido. O horário de chegar no ensaio, o horário de chegar no culto, né, as escalas, música nova, tudo isso precisa de normas. Quais são os critérios para se inserir uma nova canção, né, para a igreja? E aí, se você tem as normas, a disciplina entra se essas normas não são cumpridas. Ok? Então o líder precisa
disciplinar, manter a disciplina, e a gente precisa pensar sobre uma disciplina rígida ou uma disciplina liberal, porque infelizmente alguns ministérios são muito rígidos e outros são muito liberais, o que gera o que, irmãos? Um desequilíbrio. E essa não é a maneira melhor de desenvolver, de ajudar a equipe a crescer. Uma disciplina muito rígida é aquela em que, por exemplo, a pessoa está no ministério de louvor e ela começa a estudar à noite e ela não pode participar dos cultos durante a semana. Então, se você não pode participar dos cultos durante a semana, você também não pode ir no domingo. Então, você não serve para o ministério. Acredite, isso já aconteceu. Pode ser que esteja acontecendo ainda por aí. Não flexibilizar o horário, né, de ensaio, não tentar mudar. Eu já perdi as contas das vezes que a gente precisou mudar ensaio, porque as pessoas, elas vão mudando a dinâmica da sua vida, trabalho, escola, adolescentes vão casando, tem família, a própria rotina da igreja muda. Então a gente precisa ser flexível para que as pessoas possam servir o Senhor no seu ministério. Eu sou contra qualquer tipo de disciplina rígida demais, não pode ser. Por exemplo, irmãos, nós temos a regra de que é 1 hora antes do horário do culto no domingo para passar o som e orar, e a pessoa não pode atrasar. Então, a pessoa atrasou 10 minutos e um líder rígido diria, não, você não vai tocar, não vai subir. Isso seria ser rígido. Flexível seria todas as vezes que aquela pessoa está na escala, ela chega atrasada e o líder não faz nada. Por quê? Apenas você chegou atrasado, sim, mas já se repetiu 10 vezes o atraso e nenhuma disciplina é tomada, nenhuma forma de punir aquela pessoa para ela entender que ministério é coisa séria, porque punições acontecem em todas as esferas da sociedade, ok? Se você trabalha e você não cumpre o horário, você vai ser punido. Em casa, os filhos com os pais, maridos com esposas, tem algumas punições indiretas, né? Mas acontece, por exemplo, um fica chateado com o outro, e acontece essa punição, entre aspas, né? No sentido de que houve um afastamento e o relacionamento ele foi ferido. Mas eu estou falando especificamente para a disciplina dentro do ministério, que não deve ser rígida demais, nem liberal demais. Então, alguém chegou atrasado, meu querido, minha querida, o que aconteceu? A pessoa vai explicar e você, com firmeza, com amor, vai analisar. Se for a primeira vez, tudo bem, dá tempo ainda passar o som e orar? Então ótimo, e vai analisando cada situação. O líder deve sempre agir com amor. O que é amor? Não é um amor romântico de que tudo é possível, permitido. É não ser grosseiro, não ser rude, não ser intransigente. Amor é servir o outro, é ser compassivo no sentido de sentir, de ter empatia. Às vezes a pessoa não está conseguindo estudar, está desanimado, você precisa ter amor por aquela situação que aquela pessoa está vivenciando e ajudar ela a romper, ajudar aquela pessoa a avançar, dizer, meu irmão, não faça isso, olha o que é que está acontecendo. Eu me lembro de um fato, tem muitos anos isso, foi no ano de 2005, eu estava em uma semana de treinamento em São Paulo, no Integrity Music, que é um ministério internacional, realizou aqui no Brasil um treinamento para ministros de louvor. Eu fui com meu esposo, pastor Aziel, e deixei uma pessoa responsável. De lá eu ligava, né, para saber como é que estava. E no dia seguinte que eu liguei, a pessoa que eu deixei responsável disse que o baterista não tinha ido para o culto. E eu fiquei muito preocupada, porque eu disse, não, ele não é disso, de não ir. Será que
o que é que aconteceu, né? E teve mais 2 outros casos assim de falta de compromisso, que as regras não foram cumpridas e prejudicou o culto, sim. Quando eu cheguei para conversar com esses queridos, foram 3 meninos, e aí conversando, um disse assim: Geisa, na época eu não era pastora, né? E eu não me importo se não me chamam de pastora, principalmente aqueles que estão tão próximos a mim, não tem problema algum. Mas ele falou assim: Geisa, eu faltei, você sabe que eu não falto, mas ninguém me perguntou o que aconteceu, apenas disse: você prejudicou o culto, você não sabia que era um culto de domingo, que precisava de você aqui, porque você não chamou outra pessoa para tocar. Então foi só a preocupação do culto que foi transmitida para esse jovem. E naquele momento meu coração doeu muito, e ele me ensinou a não fazer aquilo jamais, porque nós precisamos ter amor e olhar o coração, o que aconteceu. Ele me contou o problema que teve, eu disse: olha, você errou, porque você não avisou, porque você deixou as pessoas preocupadas, então é compreensível essa reação. Mas vamos caminhar juntos, vamos orar por isso, e em nome de Jesus, que isso não se repita mais, nem da parte de quem lidera, nem da parte dele. Então aquilo me ensinou muito. Nós precisamos ter amor, paciência e firmeza. Existem pessoas difíceis? Existem, muitas. Talvez o próprio líder seja a pessoa difícil da equipe. Não é mesmo? É muito bom a gente orar, sabia? E dizer: Senhor, sabe que eu é que estou sendo a pessoa difícil aqui nessa situação? E a mudança de personalidade, às vezes leva tempo para a pessoa amadurecer. Mas o que é importante? Essa pessoa precisa ser tratável, porque precisa haver disciplina, principalmente com situações de pecado, com certeza. E no momento da disciplina é que você vai conhecer se aquela pessoa é submissa, é tratável. Tratável é a pessoa que reconhece e que diz: não, tudo bem. Fica chateada, a maioria das pessoas ficam chateadas com disciplina, envergonhadas, mas ela muda. Então ela é uma pessoa tratável, e é isso que importa. Quando há necessidade de disciplinar um membro, o tempo de disciplina, assim, olha, eu vou precisar disciplinar você, porque você precisa rever seu tempo, seu comportamento, seu testemunho. Você precisa orar mais para depois voltar a subir no altar. Você tem chegado muitas vezes atrasado. Da próxima vez que você chegar atrasado, vai ser a última vez. São várias situações. É importante orar. E é importante saber o que o pastor presidente, o que a pastora, né, da igreja pensa. Algumas igrejas são lideradas por pastores, né? Então, se é o seu caso, a sua pastora. Pastor, essa situação aqui, como que a gente deve tratar? Se houver alguma discordância entre o que o seu líder diz e o que você diz para disciplinar o seu liderado, você deve seguir sempre o pastor e a pastora. Você deve abrir seu coração: pastora, mas será que isso aqui não é melhor? Será que não vai acontecer isso? Vá realmente com argumentos. Mas se mesmo assim o seu argumento não for vencido, o que vale é a orientação do pastor. Porque às vezes o pastor é muito liberal. E não adianta você ficar sofrendo, querendo disciplinar, organizar. Ore, 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 ore. Deixa o Espírito Santo trabalhar, ok? Vamos lá. A equipe. Eu falei sobre o líder até agora e toda essa função de liderança que envolve pastorear, administrar, disciplinar. Muito importante para o desenvolvimento da equipe. E agora nós vamos falar para a equipe, pensando na equipe, você que faz parte da equipe, não é? Você líder e você liderado. Preste muita atenção, a equipe precisa crescer espiritualmente. O Ministério de Louvor é uma equipe de adoradores, é um ministério ao Senhor, é diante do Senhor, é para o Senhor. Então nós precisamos gastar
tempo, investir tempo com estudos bíblicos e com oração para crescermos espiritualmente. Nenhuma equipe desenvolve se não tiver tempo para estudar a Bíblia. Esse estudo deve ser dinâmico. Você pode sim fazer uma palestra, mas seja dinâmico. Procure sempre diversificar com atividades em grupo, em que eles próprios vão ler o texto ou vão pegar aqueles tópicos e vão estudar, e depois você reúne todo mundo e todo mundo fala, o Espírito Santo vai se movendo. É maravilhoso esse momento. Como que a gente cresce? Faça isso com constância. Nós aqui temos sempre a nossa reunião de discipulado uma vez por mês, em que a gente sempre traz um estudo, uma dinâmica, algo que é importante para o crescimento espiritual da equipe, o crescimento em comunhão. A equipe precisa crescer em integração, ok? A equipe precisa conhecer um ao outro, resolver conflitos rapidamente, vencer qualquer dificuldade de relacionamento, precisa compartilhar ideias. Então, a equipe precisa estar junta para isso. A equipe, para desenvolvê-la, precisa interagir. Precisa estar junto não só para ensaiar, não só para o momento do culto, mas para se conhecer, para ser amigo, para ser irmão mesmo. E isso requer tempo, investimento. Olhe, você líder que está me ouvindo, não é fácil. A maioria das pessoas gostam de ficar no seu lugar cômodo. Mesmo para momentos de comunhão, não posso tal dia, não posso. Insista, chame aquelas pessoas que você sabe que são boas disso, sabe? Eu tenho uns que são bons disso aqui no ministério. Eita, povo que me ajuda, louva a Deus por cada um deles. Vamos, a gente vai chamar, a gente vai fazer, a gente vai reunir, e a gente não pode parar. Porque é um propósito maravilhoso, estar junto para interagir, isso é corpo. Ministério de Louvor não é um grupo musical. Ele utiliza a música como seu serviço ao Senhor. Ministério de Louvor é uma equipe que serve a Deus. Aleluia. E o desenvolvimento técnico, meus queridos? Como falar de uma equipe desenvolvida, uma equipe bem-sucedida, se não investir no desenvolvimento técnico? Olha só aqui esse versículo: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, tocai bem. Algumas traduções dizem com arte, isso significa habilidade. Isso envolve não só tocar, mas cantar. Tudo que nós fazemos precisamos desenvolver, e a equipe precisa se motivar uns aos outros. Não espere do líder não, dá ideia ao líder de treinamento, de workshop, de um professor, de alguém, de um curso, né? De alguém que vai dar uma palestra, vai fazer um bate-papo ali, vocês mesmos pesquisam, existem muitas opções na internet também. Eu gosto de pesquisar bastante no site adorando.com, gosto muito, o site da querida Cristi e do querido Nelson. Eles estão há muitos anos investindo no equipar. O Vineyard, o Ministério Vineyard também tem um trabalho de equipar, né, ministérios de louvor. Aqui na EMAN você está recebendo, né, muitos recursos, e eu oro para que você use todos eles. Então a equipe precisa desenvolver tecnicamente. E não desistir disso, não desistir de incentivar o outro a melhorar, de incentivar o outro a querer mais, de incentivar o outro a tocar melhor, a cantar melhor. Nunca desista, nunca desista. Vamos lá? A equipe precisa ter uma cultura. Cultura é algo que acaba fazendo sem nem pensar direito porque que está fazendo. Já está bem impregnado nos hábitos, na rotina daquela equipe. Então, todos na equipe precisam estar abertos ao ensino, precisam estar dispostos a aprender, e o líder precisa ser realmente firme nisso e ter sempre um processo de avaliação. É muito bom avaliar. Você pode avaliar por escrito, pode fazer um formulário online, pode fazer de repente em uma das reuniões
uma avaliação em grupo, em cada área. Na área de comunhão, esse grupo aqui vai avaliar como está o ministério e trazer sugestões. Na área, a comunhão entre eles. Na área espiritual, na busca por mais de Deus, esse grupo aqui vai reunir e vai trazer. Se você tem um grupo menor de 8 pessoas, divide em 4, né? Se só tem 4 ou 5 pessoas, esse grupo mesmo, conversem sempre busquem treinamento, sempre busquem congressos, seminários, tudo que pode ajudar a desenvolver a equipe. Precisa ter eventos com este propósito no ministério, né? Fazer parte do calendário da equipe. Olha, tal dia a gente vai ter aí uma reciclagem, né? A gente vai ter um tempo de crescimento, de treinamento. Vocês precisam participar e cobrar e chamar e exigir justificativa para que não participe, porque não pude ir, não pode ir, por quê? Você não faz parte de um ministério? Essa cultura precisa estar bastante fortalecida. Então, meus queridos, nós estamos falando sobre desenvolver uma equipe de ministério. Esses princípios valem não somente para a equipe de louvor, mas para qualquer ministério na igreja, qualquer equipe, não é? De repente você está aqui participando dessa aula e você faz parte de outro ministério, você quis mais se aprofundar na adoração. Nós temos alunos assim, então isso serve para todo o ministério. Vamos lá, as prioridades. Preste atenção, querido líder, você precisa cuidar da sua equipe para que as prioridades estejam ordenadas. É Deus em primeiro lugar, a família e depois o ministério. Pastora, mas tem gente que tudo é família, vou viajar, tem uma festa aqui, uma festa ali. Outra ali, cada caso é um caso. Você vai analisar o comportamento daquela pessoa e vai chamar ela e vai orientar. Meu irmão, você está realmente valorizando o ministério que Deus lhe deu? Mas todas as atividades do ministério não podem sobrecarregar, de maneira que aquela pessoa, se for casada, né? Estou falando de casados ou filhos que os pais sempre pedem, meu filho, fica aqui, vamos fazer uma viagem, não posso porque eu estou no ministério de louvor tal dia. É claro que algumas viagens podem ser adiadas, outras não, né? Se a pessoa sempre prioriza viagens do que servir ao ministério, talvez ela esteja no lugar errado, mas nós precisamos desse equilíbrio, Deus, família e ministério. O líder não deve pedir mais do que o membro pode dar. Aqui a gente costuma fazer o seguinte, a pessoa passou na audição, meu irmão, minha irmã, quantos cultos você pode servir por mês? Nós temos cultos quarta, sexta, domingo, em 3 horários. Então, quais os cultos, quantas vezes? E a pessoa explica por quê. Pastor, eu trabalho de turno. Pastor, eu trabalho de noite, faço faculdade. Então, a gente vai organizando naquele dia que a pessoa disse que estava disponível. Por que isso é importante, irmãos? Porque o ativismo, o fazer demais, acaba concorrendo com Deus. A pessoa está só fazendo, ela não está tendo tempo para ela, para buscar ao Senhor, e às vezes a saúde da alma está sofrendo enquanto aquilo que ela faz de forma exterior está fazendo bem feito, está crescendo, está sendo bela, está abençoando, mas lá dentro a pessoa está cansada. Eu tive um esgotamento no ano de 2010, eu acho que eu contei para vocês na aula de libertação, e tinha a ver com ativismo também. Quando eu parei para orar, para adorar, para buscar o Senhor, renovada completamente. Além do processo de restauração emocional, é claro. Então, as pessoas precisam primeiro ter o seu tempo com Deus, ter o seu tempo de descanso, se fortalecer no Senhor e não serem ativistas. A família, mesmo que não tenha o chamado para o louvor, existem famílias que toda família faz parte do ministério, né? No meu caso é assim também. É assim, toda a minha família faz parte do ministério de louvor, mas a maioria não, o marido não é, a esposa não é, às vezes é o filho, os pais não são, e toda a família ela é mobilizada para que aquela pessoa chegue cedo nos cultos. Então nós precisamos valorizar a família, nós precisamos ajudar essa família a entender que ela
que ela é importante para o ministério. Então, as atividades que você fizer de lazer, de comunhão, de oração, chame os familiares. Às vezes os discipulados, eu chamo todos os cônjuges para as nossas reuniões de discipulado, para eles receberem também. E nós temos aqui cônjuges que são braço direito na nossa vida, são assim intercessores mesmo, nos ajudam muito e é uma bênção, muito bom. Irmãos, nós estamos chegando no final. Eu peço a você que preste bastante atenção, mais ainda, porque a aula depois dos 30 minutos pode ser que a gente relaxe um pouco a atenção, mas fica aí ligado, porque eu vou te dar agora alguns princípios, alguns pilares para que você tenha um ministério bem-sucedido. Um ministério bem-sucedido é um ministério que alcança os seus objetivos, que está em constante crescimento. Não é um ministério perfeito, porque não existe ministério perfeito, o ministério é formado por pessoas imperfeitas. Então, você precisa conhecer esses princípios e colocar em prática. Primeiro, o ministério precisa de pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. Pastora, como que eu vou saber que a pessoa ama a Deus? Calma que a gente chega lá. Mas você que está me escutando agora, você precisa ter esse compromisso. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como eu me amo. Esse é o maior de todos os mandamentos. E como que isso se manifesta na minha intimidade com Deus? Eu provo, né? Se eu tenho comunhão íntima com Deus, eu estou provando que eu amo. A minha obediência à palavra, a minha submissão às autoridades, né? O meu amor ao próximo, tudo isso confirma esse amor. Nós não somos responsáveis pelo nível de amor que a pessoa tem. Não temos como medir isso. Não temos. A Bíblia não nos manda, né, ter esse... A Bíblia não nos dá esses medidores, né? Eu uma vez estava vendo uns comentários no vídeo na internet, aí teve um que disse, já chegou aqui o medidor de unção, porque alguém comentou que não sentia unção na música, né? Eu ri na hora de ser verdade, algumas pessoas se passam por isso, né? Medindo. É claro que unção a gente sente, né? Unção e outros não, já disse alguém, né? Unção realmente é perceptível, mas a gente não mede a unção nem o amor, no sentido de dizer, essa pessoa ama muito. Os frutos mostram, não é? Eu não estou na intimidade daquela pessoa, é isso que eu quero dizer, eu não estou na intimidade dela, mas o Espírito Santo está. E eu preciso confiar no Espírito Santo, eu preciso ensinar, eu preciso dar o exemplo como líder, eu preciso proporcionar momentos de crescimento em amor, em momentos de realmente incentivar as pessoas, ensinar o que é amor. Você sabe que tem muita gente que não sabe o que é o amor ágape, e você precisa ensinar? É muito importante isso. O padrão de Deus para o serviço é o amor, então nós não podemos negligenciar nisso. Amar a Deus acima de tudo. O ministério precisa de líderes tementes, humildes e que amem a noiva de Cristo. Querido líder, ore por temor. Ore sempre, Senhor, aumenta o meu temor a Ti. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para... voltei, não foi? Agora. O temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. E nós precisamos de sabedoria para conduzir o ministério. Sabedoria que vem do alto. E esse temor vai gerar em mim, o temor é eu me afastar daquilo que desagrada ao Senhor. O líder que teme a Deus, ele sempre tomará as decisões mediante a direção do Espírito Santo. Ele pode até errar agindo por impulso, eu já errei muitas vezes, mas eu preciso me voltar para o Senhor, me arrepender, eu preciso orar ao Espírito Santo, porque aquele líder que teme ao Senhor, ele jamais busca os seus próprios interesses. O líder que teme ao Senhor, ele busca sempre a vontade do Pai, ele busca sempre agradar o Senhor, ele cuida da noiva de Cristo, da igreja com amor. Nós servimos a igreja, irmãos, e eu gosto muito desse texto, ele é desafiador. Ele diz, a noiva pertence ao noivo,
João 3, 29 e 30. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista falou isso quando estavam perguntando se ele era o Cristo, não é? Perguntando acerca do Messias. E ele disse: não, eu não sou o Messias, eu sou o amigo do noivo. O amigo do noivo na cultura judaica era aquele que preparava, que ajudava a proteger a noiva e que levava informações no período do noivado, enquanto o noivo saía para viajar, para buscar recursos para o casamento, e esse amigo dava informações do noivo para a noiva e levava o que a noiva precisasse. Na verdade, o noivado na cultura judaica já é um pré-casamento, só não há a união sexual e ainda não há a cerimônia, não é, de celebração daquela aliança. Então pense em você como amigo do noivo, e é isso que nós somos como ministros do Senhor. Nós estamos para cuidar da noiva, para deixar a noiva mais apaixonada por Jesus, aleluia, deixar a noiva mais amando o Senhor Jesus, cuidar bem dela, adornar a noiva. Nós somos noiva e somos amigos do noivo, que privilégio. E o que deve nos alegrar é a noiva ouvir a voz do Senhor, a noiva receber corretamente a mensagem que o noivo está mandando. Amém, queridos? Aleluia! O ministério, para ser bem sucedido, ele precisa investir tempo em oração juntos. A oração nos aproxima de Deus e uns dos outros. Não há ministério forte sem oração, não há. Não há ministério poderoso sobre oração. Nós já falamos sobre isso, então estou aqui só para lembrar. Precisa ter momentos de comunhão para desenvolver relacionamentos saudáveis. Então, olha aí de novo, gaste tempo em comunhão, marque reuniões, encontros. O ministério, para ser bem sucedido, ele precisa ser uma equipe e não um grupo. Muita atenção nessa hora. Muitas pessoas estão apenas fazendo parte de um grupo, estão juntos ali cumprindo uma função, mas não são equipe. Então vamos ver o que é uma equipe. Numa equipe, o que vale é o todo, é o que todos precisam, é cumprir a função da equipe, é o que é melhor para o todo. O membro de uma equipe está comprometido com a causa da equipe, não com os seus próprios interesses. Então não importa muito se eu não gosto, importa o que é o melhor para a equipe. O membro de uma equipe está comprometido com a solução dos conflitos de relacionamento. Então se tem alguém no ministério que você se desentendeu por algum motivo e você enfiou aquilo para debaixo do tapete, você não está pensando na equipe, porque isso recai sobre a equipe, há um peso espiritual sobre a equipe. Então procura, resolve logo. Um membro de uma equipe encoraja e apoia seus colegas, é isso aí, encoraje. Errou, meu irmão, errou, foi feio, viu? Mas na próxima a gente vai conseguir. Você consegue, você é inteligente, você é uma pessoa abençoada. Então encorajar, apoiar naquilo que a pessoa precisa para servir ao Senhor da melhor maneira possível. O membro de uma equipe, ele não vai se importar se o outro recebe o crédito de algo que você ajudou a fazer. Já aconteceu isso comigo várias vezes. E eu fui provada nisso, porque teve uma vez que eu fiquei muito chateada. Depois o Senhor me falou, e eu procuro me policiar muito. Não, mas o que vale é o reino, que não importa quem fez, quem deu a ideia, não importa, importa é o reino de Deus, não é isso? O membro de uma equipe se alegra com a vitória do outro, se alegre com o serviço abençoado que o outro está fazendo, com o reconhecimento do ministério de outra pessoa. Se alegre. O membro de uma equipe submete-se à autoridade. Pronto. Se a pessoa é insubmissa, ela não sabe o que é uma equipe. Ela não sabe o que é ser adorador. Então, o membro de uma equipe precisa se submeter à autoridade. Mais uma vez, o ministério não é um grupo de pessoas que se reúne para cantar, para tocar música. O ministério de louvor é uma equipe que deve estar comprometida com o seu chamado de quê, irmãos?
de adorar a Deus, sendo profeta para a igreja e para os perdidos. Não se esqueça da sua função profética. E uma equipe, ela está comprometida, todos estão comprometidos a isso, não apenas na área técnica, mas principalmente na área espiritual. O ministério, para ser bem-sucedido, precisa detectar e rejeitar o espírito de Lúcifer. Ai, Pai, nos ajuda, que o Senhor esteja dando discernimento a você agora, enquanto eu estiver ministrando a sua vida, para que você identifique e rejeite esse espírito maligno, que é como Satanás age, é a personalidade dele, manifesta através de pessoas que já nasceram de novo. Isso é inadmissível, nós precisamos confrontar, precisamos orar, precisamos rejeitar. O espírito de Lúcifer é o espírito de um indivíduo que, por causa de seus talentos e habilidades, ele começa a pensar que é mais importante do que realmente é. Ah, coitado, mas não é mesmo. Quando ele começa a pensar que é mais importante porque toca melhor, porque canta melhor, porque faz melhor, ele já caiu e nem sabe. Ele já foi desaprovado por Deus e nem sabe. Então rejeite esse espírito, porque é um espírito de orgulho que causa confusão, causa contenda, discussões, disputas, divisões. O orgulho é totalmente contrário à vida de um verdadeiro adorador. Nós rejeitamos o orgulho da nossa vida em nome de Jesus. Alguém que age no espírito de Lúcifer, ele não aceita a exortação dos pastores, dos líderes, dos discipuladores e até mesmo de um companheiro do ministério. Por que não? Por que não alguém que está comigo no ministério não pode me chamar e me exortar? E me sinalizar algo de errado, um comportamento que não deve continuar na minha vida. Então, quando eu rejeito isso, quando eu sempre dou justificativa para o erro, eu estou agindo como Satanás. Desculpa se essa palavra é muito pesada. Não, desculpa não, eu não posso pedir desculpa por algo que é a palavra de Deus, não é? Então, olhe só, se você está agora se sentindo ofendido, ou se alguma coisa está mexendo aí dentro de você, por causa desses ensinamentos que eu estou ministrando a você, é sinal de que Satanás tem te enganado e tem encontrado lugar no seu coração. Rejeite agora, se arrependa, peça perdão e diga: Senhor, eu não quero. Eu rejeito, transforma-me, enche-me com a tua glória, Senhor. Aquele que tem o espírito de Lúcifer, ele sempre acha que está certo, ele quer sempre ser o melhor, ele manipula as conversas ao redor do eu. Todo mundo acaba concordando e prestando atenção só nessa pessoa. Dificilmente dá ouvido às pessoas ao redor e sua opinião é sempre a melhor. Ele magoa um irmão e não pede perdão, acha que é digno de sempre receber algum tipo de louvor e admiração, mesmo que você tenha feito o seu melhor. Esqueça, rejeite isso. Quando vê, ninguém falou nada, ninguém reconheceu, eu faço, ninguém reconhece. Desista disso, rejeite, você não precisa disso. Acha que o ministério está indo bem por causa da sua capacidade, inteligência. Eu já vi comentários: olha, só vai porque eu estou ali, só faz porque só aconteceu porque eu fiz. Que coisa feia, esse orgulho, feia não, maligna, é feia e maligna. Então nós precisamos rejeitar. A pessoa que tem o espírito de Lúcifer, ela humilha, subestima e não valoriza aqueles que estão iniciando no ministério. Fica, sabe, de conversinha. Você viu? Não canta nada, não sei como passou na audição. Você viu fulano como é, fulana como é. Fica com essas coisas malignas, né? E não valoriza. Só porque canta melhor. Aí, entrou agora no ministério, o líder já colocou em tal culto e eu tenho tanto tempo aqui e não coloca. Isso pode sinalizar duas coisas. Primeiro, que você não está desenvolvendo bem seu talento e a pessoa realmente está mais preparada que você. E segundo, que você está dominada pelo espírito de Lúcifer. Então, rejeite isso em nome de Jesus. A pessoa quer utilizar os talentos apenas
uma boa plateia. Não, quantas pessoas tem no culto? Ah, não, eu vou só naquele culto. Ah, não tem ninguém naquele culto, não vai ter ninguém naquela reunião, para que eu vou? E sempre espera elogios. É insubmisso e é rebelde. Então nós repreendemos isso em nome de Jesus. Todo espírito de Lúcifer nos nossos ministérios, na nossa vida, nós repreendemos, rejeitamos e abençoamos cada ministro de louvor, cada servo do Senhor de cada ministério, com humildade, com quebrantamento, com submissão, com amor, em nome de Jesus. E o último princípio, a última característica, posso dizer assim também, de um ministério bem-sucedido é que o ministério tem membros que têm um coração de servo. É claro que se essa pessoa já ama a Deus acima de todas as coisas, não tem para onde correr. Ela vai ser uma serva, porque ela ama o Senhor, né? Então, como é bom ter pessoas servos no ministério. O maior entre vocês deverá ser o quê? Servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Não é aquele que é humilhado. Preste bem atenção, que este é um erro muito grave que muitas pessoas cometem. Aquele que é humilhado será exaltado. A Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz aquele que se humilha será exaltado. Porque muitas vezes Deus quer que você seja humilhado mesmo, para quebrar o orgulho, para moldar você. E nem sempre Ele vai te exaltar naquela situação em que você foi humilhado ou humilhada. Aceite o processo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o texto diz aquele que se humilhar, que o maior é o servo. Aquele que se humilhar será exaltado, é aquele que a si mesmo... pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O servo, ele faz sem esperar nada em troca. Ele sempre está ali para servir, para ajudar, para fazer, mas ele não espera nada em troca. Ele faz porque ele ama o Senhor, porque ele quer abençoar. Ele se alegra enquanto ele está servindo, porque ele vê o trabalho como um chamado de Deus, e é isso que é, meus irmãos. Ele se alegra, foi Deus que me chamou, eu estou aqui servindo ao Senhor. Ele é submisso, ele serve com alegria. Então olhe bem, tem uma pessoa muito prestativa no seu ministério, mas reclama de tudo que faz, ele não tem um coração de servo não. Começa a orar por ele. Começa a orar e conversa com ele. Irmão, você é tão prestativo, você faz tudo com tanta dedicação, mas você reclama tanto, reclama porque os outros não fazem, reclama porque as coisas não saem do seu jeito. Só fiz, tô cansado, tô tão cansado. Misericórdia, alegria no serviço, os servos servem com alegria. Quem tem coração de servo é perseverante, é firme no propósito do seu Senhor. E nós precisamos lembrar o exemplo de Caleb, lá em Josué, capítulo 14, 6 a 10. Caleb foi um daqueles que, juntamente com Josué, ele viu a terra prometida e ele entrou. Só Josué e Caleb entraram daquela geração. Por quê, meus irmãos? Porque eles, quando foram espiar a terra, eles olharam para Deus, e quando todos 10 espias disseram, não, nós não vamos conseguir, eles disseram, não, nós vamos batalhar, porque o Senhor é conosco, a terra é boa, e eles permaneceram fiéis até o fim. Josué foi colocado como substituto de Moisés, e Caleb continuou ali, e ele ficou 45 anos esperando o cumprimento da promessa. Glória a Deus, e ele usufruiu disso. Então persevere, você é servo, você é serva, faça o melhor. Deus vai permitir que você tome posse da terra prometida, da promessa. O servo não vive para si mesmo. Ele é altruísta, ele pensa no outro, ele pensa em servir o outro, ajudar o outro. O verdadeiro adorador tem prazer em servir. A verdadeira adoração anda de mãos dadas com o serviço. A gente precisa realmente observar isso, porque nós cantamos tanto, louvamos tanto e achamos que por isso somos adoradores. Não é verdade. Mas a adoração, ela se manifesta na obediência, no serviço.
Ela se manifesta na maneira que nós tratamos as pessoas, que nós nos comportamos. Apenas cantar e tocar um instrumento não é sinônimo de ser um verdadeiro adorador. Não é. Nós já aprendemos sobre isso. O verdadeiro adorador é aquele que serve com alegria, que está sempre disponível. Eu quero encerrar com esses 2 textos bíblicos, quero deixar para você a palavra de Deus, porque é ela que nos ensina, é ela que nos alimenta, e Jesus disse a Satanás quando o tentou, lembrando o que estava escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, amarás ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Adoração e serviço estão de mãos dadas, adorar e servir. E eu deixo essa palavra para você, de ânimo, e aqui está na versão da King James, e diz: portanto, filhos meus, não sejais negligentes, porque Yahvé, o Senhor, vos escolheu para servirdes em sua presença. Obrigada, Senhor, aleluia, e para serdes seus ministros e exalarem o santo perfume de seus incensários diante dele. Essa palavra foram para os levitas no tabernáculo e no templo. Eles estavam com incensários, que significa o que, irmãos? As nossas orações, o nosso serviço, a nossa música, a nossa adoração, aquilo que nós damos ao Senhor, e isso sobe como um cheiro suave. Aleluia, que Deus te abençoe, que você seja firme, que você coopere para que o seu ministério seja um ministério bem sucedido, para que a sua equipe cresça e muitas vidas sejam transformadas, abençoadas, e o Senhor olhe para você, olhe para nós e diga: servo bom e fiel, como você me alegra. Amém, queridos? Deus te abençoe, até a próxima aula, se Deus assim permitir.